Olá, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça para mais uma noite de estudo e reflexão do livro Nosso Lar. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo bem, só deem um ok, por favor. Olá, Juscelina, Regina, Patrícia, já estão aqui. Olá, Regina Neri, sim. Muito boa noite. A Tânia, a Kátia também. Olá, Tatiana. Que bom! Nós estamos fazendo o estudo do livro Nosso Lar, hoje chegando no capítulo 18. Os últimos capítulos, as últimas semanas, temos aí registrado nos canais, tá? No Facebook, na página do A Caminho da Luz, no YouTube também do A Caminho da Luz, na minha página também. Olá, Vânia, Regina, já falei, a Lenita, a Nilza, a Cristina, a Cleonice, quanta gente, né? Eu vou fazer uma leitura, os meus pais também, um beijo a eles, estão aqui conosco. Eu vou fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de fazermos a nossa prece do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, tá? Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, que significa íntegro, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Convidar a todos, então, para elevarmos o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos bons amigos espirituais, nesse nosso horário de quinta-feira, pedindo que nos ampare, nos fortaleça, nos renove em energias, dando-nos ânimo, coragem, que a nossa fé seja fortalecida nesse momento de prova que passamos de forma coletiva na Terra e que compreendamos esse momento. Acima de tudo, que compreendamos e percebamos os potenciais espirituais que estão sendo ativados em nossa intimidade. Nos fortaleça dessa maneira, então, Senhor, e nos inspire cada vez mais no bem. Muito obrigado, graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Olá, Dalva. Chegou aqui também o Alan, a Rosa, a Helena. O capítulo 18 é bem esse trabalho que a gente está fazendo em torno do amor, ó, que foi lido. Amor, alimento das almas. Então, vocês se recordam, nos últimos capítulos, que André Luiz, ele sai, então, do hospital, após receber a visita de sua mãe, que vinha de mundos superiores, né? Ela não morava em nosso lar, ela não conviveria ali com ele de forma direta. Então, o que aconteceu? Ele teve a alta. Então, agora ele poderia ser alocado numa das regiões, num dos dormitórios, de um dos lares ali de nosso lar. E quando Lísias ouve isso, se prontifica a levá-lo para sua casa. Né? E ele teve acesso, através do ministro Clarencio, André Luiz, a fazer uma espécie de estágio na área que fosse possível dos vários ministérios, com exceção da União Divina, né, dos ministérios mais elevados, mas ele poderia ter acesso para o estudo, para o trabalho. Então, ele vai à casa de Lísias, tá? Daí ali se fala um pouquinho de lar, a gente trabalhou isso daí na última semana, né? A diferença de lar para casa, o ambiente de uma casa, a importância disso para o nosso bem-estar, não é? Então, aqui no capítulo 18, ele começa o seguinte: terminada a oração, vocês se recordam? Era o momento do crepúsculo, e às 18 horas a oração coletiva em nosso lar. Então, eles participaram, e como se fosse uma tela fluídica ou um televisor moderno,
eles acompanhavam todos os lares a prece do governador. Então era um momento de muito vínculo espiritual. Aquele momento em que todos paravam para, numa mesma sintonia, se direcionarem a Jesus através da prece, ali às 18 horas, que acontece em nosso lar, tá? Eu não vou deixar de mandar um abraço para duas amigas aqui, a Solange e a Geni, que entraram agora também. Saudade de vocês, viu? Então ele diz o seguinte, ó, terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Então era aquele momento do jantar, hein? Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Olha o que ela fala, meus amigos. E vocês viram o que foi servido, né? Concentrados de fluidos, um caldo, né? E frutas perfumadas. E ela alega o quê? Ó, as refeições aqui são mais agradáveis que na terra, porque aqui na terra nós estamos ainda levados, né? Pela paixão, pela gula, pela sensação, pelo prazer de comer, para satisfazer, né, as nossas vontades, o corpo físico. Como será o alimento lá em nosso lar? Como será a alimentação em nosso lar? Há residências, continua a dona Laura, que é a mãe de Lísias, a comentar. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo. Então, há moradias em nosso lar onde aqueles espíritos já se desmaterializaram de tal forma que praticamente dispensam a alimentação. Tá? Alguns fluidos, algumas energias, né? Através desses alimentos, eles recebem da água fluidificada, que passa para eles a energia necessária para as tarefas. Tá? Então, a grande maioria, ela fala ali, há muitas casas que já dispensam uma alimentação mais intensa. Mas nas zonas do Ministério do Auxílio, não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Então, vejam, aqueles que estavam vinculados ao Ministério do Auxílio, que gastavam com o trabalho muitas energias, esses se alimentavam mais, para repor aquela perda, tá? Então, tem aqueles espíritos que já vão deixando de lado uma alimentação mais grosseira, outros ainda precisam, dentro do indispensável, para a manutenção do corpo, tá? Isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio e da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial do que é feito aquela alimentação, tá? Do que é feito aquela alimentação. Na comunicação e no esclarecimento, a enorme dispêndio de frutos. Na elevação, é um outro ministério, o consumo de sucos concentrados não é reduzido. E da união divina, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Imaginemos a mente de André Luiz como não estava, né? Ao ouvir tudo isso daí, ao ouvir essas necessidades, essas ponderações sobre o alimento no mundo espiritual. Porque nós aqui, quando imaginamos os espíritos desencarnados, ficamos a pensar, né? Mas por que saindo do corpo a gente precisa se alimentar? Que tipo de alimentação é essa? Então vejam, como nós não temos mais o corpo de carne, o corpo fluídico, né? Que nós possuímos, que é o perispírito, que faz a ligação, quando estamos encarnados, entre o corpo físico e o espírito, né? Ele precisa do quê? Dessas energias. Ele necessita de fluido. Igual eles falaram aqui, há muitos dispêndios de forças, de energias. Então, a alimentação para o espírito é para fortalecer a alma, tá?
não para satisfazer as paixões, os gostos e as viciações que trazíamos. Não vamos esperar, numa região superior, uma lasanha, por mais decepcionante que seja para alguns agora. Né? Não vamos imaginar que vai ter uma feijoada. Por quê? Será que no mundo espiritual superior nós precisaríamos de uma alimentação mais grosseira, tão material? Não, né? É mais fluídico o negócio, é mais frugal. Então a gente vai percebendo que os espíritos, conforme vão se desmaterializando, vão necessitando menos disso, menos do sono, né? Já conseguem se manter de outra forma. E aí o olhar de André Luiz, meu olhar indagador, ia de Lísias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural perplexidade, mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Então ela está falando das condições do espírito puro, do espírito desmaterializado, do espírito que já se sublimou. Né? Quando a gente pega lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, questão número 100 e seguintes, a gente vai vendo que tem uma gradação espiritual, né? Há toda uma escala a ser percorrida. E quanto mais subimos nessa escala, mais evoluído estivermos, menos de coisas materiais precisamos, obviamente, e nos nutrimos o quê? Dessa energia poderosa, que é a energia do amor, né? Que revitaliza o indivíduo. Continua então a dona Laura. Ó. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o cibo do universo, o sustento do universo? Tais elucidações confortavam-me sobremaneira, percebendo-me a satisfação íntima. Lísias interveio acentuando. Vamos fazer só uma pausa para a gente refletir no seguinte: quando nós fazemos algo positivo, uma ação no bem, isso não nos preenche? Não nos sentimos bem? Obviamente cansados pelo esgotamento do corpo físico, mas a alma está abastecida. É desse abastecimento que Dona Laura está falando com o André Luiz. Tá? Então, os espíritos superiores, por muito amarem, eles se abastecem naturalmente. Eles se sentem fortalecidos. Aquilo traz gratidão a eles, a sua intimidade. Se sentem bem. Tá? No nosso caso, na Terra, além disso, a gente precisa se alimentar, precisa comer para ter, né, as energias necessárias. O espírito não tem estômago material, né? Mas o que pulsa nele é essa centelha de amor. Quanto mais ele alimenta, mais fortalecido ele fica. Tá? Mais jubiloso, mais ele amplia. E vou até antecipar algo que vai acontecer. André Luiz, após trabalhar 24 horas, ele fica tão repleto que ele consegue ter forças para chegar até a mãe dele. Lembram-se que a mãezinha está em região superior? Então vejam como o trabalho desprendido no bem nos oferece recursos e forças para a gente crescer e avançar, né? Do ponto de vista do espírito. Então, André Luiz se sentiu aliviado com aquelas explicações de Dona Laura.
Lísias entrou na conversa. Lísias interveio, acentuando o seguinte, ó: tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação, tá? Então, ó, mais evoluído, mais sutil o processo de alimentação. Importante a gente pensar o seguinte: lembrem-se, no entanto, Chico Xavier se alimentava, né, de carne, enquanto Hitler era vegetariano. Não querendo comparar espíritos, mas mostrando o quê? Que no nosso mundo não significa simplesmente por comer A ou B, eu sou mais evoluído que fulano ou beltrano. Não significa isso, tá? Nesse mundo ainda não significa isso. Tudo tende a ser mais frugal no futuro. Isso sem sombra de dúvidas, né? O próprio Emmanuel, ele não colocou nada de forma direta em relação à alimentação de carne, né? Ele até sempre observou com muito zelo essa questão, porque o mundo, a economia de hoje, os processos de hoje ainda estão envolvidos nisso. Então, ele sempre teve muito trato ao falar disso, embora, obviamente, quanto mais frugal a alimentação, quanto menos, né, consumo daquilo que pode ser evitado, melhor para a nossa economia. Mas como o nosso corpo físico ainda depende de certas coisas, né, de certos nutrientes, certas proteínas, talvez até nesse momento ainda não percebidos ou conhecidos da própria sociedade em sua plenitude, nós caminhamos para um futuro aí, sabe lá como que vai ser esse tipo de alimentação. Mas Lísias corrobora, quanto mais evoluído, mais sutil esse processo, tá? Do ponto de vista do espírito. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal colhe na planta os elementos de manutenção. A exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica. É fluido, é energia que eles precisam. E o processo será cada vez mais delicado à medida que se intensifique a ascensão individual. Então vai deixando de ser material. Vocês se recordam no começo do livro que havia até contrabando de alimentação em nosso lar, onde vinham das regiões do umbral certos alimentos grosseiros, onde aquelas almas, né, onde aqueles espíritos, já desencarnados, são espíritos, nutriam e mantinham o seu prazer do tempo em que estavam encarnados. Quanto mais evoluído, menos esses processos, tá? Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou Dona Laura. Porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e sem ele não teríamos existência. É extraordinário, aduzir comovido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia. Que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. E eu vou perguntar para vocês, do que nós nos alimentamos?
Né? Vocês conseguem perceber o lado espiritual disso? Né? Qual é a alimentação que eu tenho? O que me abastece? Lembram do episódio da multiplicação dos pães? Né? Onde, a partir de 2 pães, Jesus faz aquela multiplicação e sobram ainda pães no cesto? E todas aquelas pessoas que foram ao sermão se sentiram nutridas, se sentiram repletas. Qual é essa alimentação que realmente nos abastece? Né? Igual ele falou aqui, às vezes uma conversa nos repleta tanto. Conversar com alguém que nos fala a alma, que nos atende o coração, que nos faz sentirmos bem, não tem preço, não é? Isso alimenta, falar de coisas positivas, coisas que nos direcionam ao alto, né? Uma mensagem de esperança. Do que eu estou me nutrindo? Agora, da mesma forma que aqui na Terra, né, a gente acaba se alimentando de coisas não saudáveis, do ponto de vista material mesmo, quantas vezes eu não me alimento de coisas saudáveis para o espírito? Do que o espírito tem se abastecido? Do que o meu espírito tem se abastecido? De notícias negativas? De maledicência? Tenho me nutrido de ideias alarmantes, de ideias de guerra, de destruição, de dores? Não é? Então temos que refletir no que está nos abastecendo nessa hora. No que estamos também abastecendo os outros. Do que estamos oferecendo daquilo que temos para os outros. Como estamos alimentando as pessoas que estão à nossa volta do ponto de vista do pensamento. Né? O que eu estou inoculando naquele coração, naquela mente, a partir daquilo que eu tenho em mim. É muito importante isso, porque senão a gente fica no ponto de vista material somente dessa alimentação. E nos esquecemos da alimentação da alma, né? Daquilo que alimenta o espírito. E quando a gente se sente para baixo, né, muito triste, ansioso, com medo, via de regra, nós estamos subnutridos espiritualmente. Nós temos que nos vitaminizar, né? Nós temos que ingerir vitaminas para a alma. Nós temos que buscar na prece recursos. Nós temos que fazer o bem. Talvez o alimento para a nossa alma seja alimentar materialmente uma pessoa. Né? Agora eu estou falando do ponto de vista material mesmo. Às vezes, fazer uma marmita, alguém que está com fome, uma doação, né? Algo que nos sobra do almoço, ou que fizemos a mais, ou faremos a mais para ajudar, e dar com satisfação a essa pessoa, ou levar algo no carro quando a gente está caminhando, e surge uma oportunidade de oferecer isso, desde um alimento, um agasalho, um bom dia. Isso vai fazendo a diferença na nossa intimidade. A gente vai se sentindo mais forte, né? Mais vitaminado em termos espirituais. Né? Continua então aqui, ó. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, no mundo espiritual, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. Daí André Luiz fala o seguinte, ó, recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo. E adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Laura sentenciou: e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. Pegou o pensamento de André Luiz, né? Ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual.
O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino. Ele também nutre, quando feito nas bases do amor. É compartilhamento de vibrações. Sempre há uma troca de energias. Por isso que, quando feito com amor, o que ocorre? Há o abastecimento fluídico do casal. Quando feito simplesmente pelo prazer do mundo, por paixões, que tipo de alimento é esse? Um alimento que vai nos nutrir? Não, vai deixar com mais fome. E aí o indivíduo vai partindo o quê? Para sucessivas tentativas. E nunca se sacia. Busca novas aventuras e não se sacia. Porque o verdadeiro amor é que dá a saciedade nesse item para o espírito. Né? Acalma o pensamento, dizia Chico Xavier, né? Acalma o pensamento, acerena as vibrações e se nutre ambos, né, com essa energia luminosa. Né? Então, não é simplesmente, igual diz aqui, uma atividade sexual. É, sim, o sexo, manifestação sagrada do amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Tá? Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles a realização transitória. Lembram do que nos alimentamos? Então, quando um casal chega a esse ponto, né, e a gente recorda aí de Allan Kardec e Amélie Boudet, por exemplo, não é? São casais, são casamentos, são tipos de uniões mais sublimadas. E a troca, e isso acaba tendendo a acontecer ao casal que vai se conhecendo com o passar do tempo, diminuem as energias físicas e tendem a se ampliar as energias espirituais se o casal busca isso. Então, daquela satisfação que se fazia nas questões materiais, agora esse potencial universal se traduz em afeto, em carinho, em dedicação, em entendimento, né? E é uma energia criadora, e estão se, né, permutando esse tipo de vibração, estão se alimentando. Olha que amplitude que acaba tendo essa visão da alimentação que nos traz André Luiz nesse estudo, não é? Então ele partiu de uma alimentação material para a alimentação do espírito, para aquilo que nos alimenta o ser, aquilo que nos alimenta a mente e o coração, lembrou-se da questão de natureza sexual e o vínculo do sexo com o amor que nutre o casal e o espírito na sua marcha, já que o sexo é energia criadora e nunca o perdemos, né? Nunca perdemos essa energia criadora. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia, para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Olha que ponto conseguimos chegar quando sublimamos essa visão, né? E isso nos faz refletir, porque muitos casais acabam se separando, falando o seguinte: nossa, viramos verdadeiros irmãos, viramos amigos. Só que qual é a definição de Jesus para amigo? Amigo é aquele que dá a sua vida pela vida de outro amigo. Já não vos tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo aquilo que ouvi do Pai vos tenho revelado. O verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pela vida do amigo. Eu acho tão lindo isso.
Então, quando chegamos nesse nível de dar a vida pelo outro em termos de dedicação, não estou falando da vida física, eu morro no seu lugar, não estou falando isso. Estou falando da dedicação de uma existência para o outro. Porque aquele que compartilha um lar, né, não consegue, a partir do momento em que convive com alguém, ter o seu direito sem observar os seus deveres. Né? Então, eu vou querer ser respeitado e tenho que respeitar. Vou perceber que há diferenças, né, entre eu e o próximo. Vou perceber que há dificuldades quando toco em determinada questão. E quando eu consigo sublimar isso, quando eu consigo perceber que aquele não é o momento de falar tal coisa, que o companheiro está precisando disso, quando eu ouço e não julgo, não condeno, quando eu simplesmente silencio e ofereço o ombro, daí a gente vai percebendo que tem o melhor amigo, como diz a Lenita, ó, do nosso lado, não é? Então a gente percebe que o nosso esposo e a nossa esposa, que amamos, é o nosso melhor amigo. Olha que coisa maravilhosa. E quer satisfação maior que essa? Lembrando ainda que são os mesmos os espíritos que reencarnam nas famílias, conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Conforme o livro que eu falei já para vocês na semana passada, 50 anos depois e renúncia, as mesmas famílias espirituais. Então a gente vai percebendo como esse amor engrandece, se solidifica, se fortalece, né? Nessa base do carinho, da confiança. Isso é nutrição, isso é força espiritual, isso é alimento para as almas. Valendo-me da pausa, Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba disso. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Isso que eu estou falando, né? Espíritos que vão, ao longo do tempo, se fortalecendo diante de tantas existências passadas juntos, né? Grupos familiares, famílias espirituais, e com o tempo vamos acrescentando indivíduos. A família vai se ampliando. Aproveitando o livro que falei, né? 50 anos depois, quando a gente lembra de uma Alba Lucínia, que fez de tudo para prejudicar Elvídio Lúcius, né? E esposa, numa outra existência, retornam ali próximo. E agora, conforme o livro Sementeira de Paz, as cartas de Arthur Joviano, através de Emmanuel, nas reuniões familiares com o Chico, ela estava na mesma família de Rômulo Joviano, esposa, ali como parente consanguínea. Então, são espíritos que há 2 milênios estão reencarnando juntos. A família vai se ampliando. Aqueles que tiveram dificuldades conosco, vamos transformando isso em amor. E aí o elo vai crescendo, né? Vamos ampliando, até o dia em que a gente consiga, como Jesus, irmanar toda uma humanidade. É um trabalho do tempo e do esforço de cada um. Unindo-se umas às outras, amparando-se mutuamente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio à jornada. É preciso muita identificação com a fé sobre-humana para viver o homem ou a mulher solitários no mundo. Tá? Então, aí já é um tipo de prova, é um tipo de experiência, onde no nosso planejamento, nós, juntamente com o apoio dos bons espíritos, definimos que nessa existência não vamos casar. Não vamos nos aproximar de um outro coração maritalmente. Né? Não vamos ter um vínculo esponsalício. Não vamos nos unir nesse sentido. Tá? Por que isso? Às vezes para diminuir certas emoções, certas paixões, necessidades específicas, tarefas específicas num campo de serviço ou no outro, né? Condições assim bem específicas que exigem isso do espírito. Mas, ao mesmo tempo, Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, fala o seguinte:
Só é solitário quem não é solidário. Isso é importante. Então, por mais que não tenhamos contraído núpcias, né, só seremos solitários se quisermos nos isolar do mundo, se formos indiferentes às dores, não quisermos nos aproximar de outras pessoas, porque solidários, se formos, estaremos sempre nessa corrente de fraternidade que nos vincula uns aos outros, né, em nível máximo. Porque como se sentir sozinho? Vamos imaginar aqui Divaldo Franco, Mansão do Caminho, ele é solteiro. Ele é solteiro. E aí? E ele falava, eu já vi no depoimento, ele falando que viajando pelo mundo, ele ficava nos hotéis, ficava só. Mas ele nunca se sentia, né, isolado. Porque, imaginemos ali, os filhos do Calvário são seus filhos. Ele conseguia dilatar essa visão. Né? Chico Xavier, um exemplo. Né? Solteiro, mas se aproximando das dores, das dificuldades das pessoas, daqueles corações, e isso vai nutrindo e vai fazendo com que ele avance, com que ele supere essa experiência. Eu vi que tem algumas considerações e perguntas, já está terminando, eu vou para os comentários, tá? Como vê, meu amigo, objetou Lísias, contente, aqui ainda é possível relembrar o Evangelho do Cristo. Nem só de pão vive o homem. Antes, porém, de se alinharem novas considerações, tiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. 2 rapazes de fino trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente, nossos irmãos Polidoro e Estácio, companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje. Utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Lísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que se possa acompanhar nesses entretenimentos. Então, eles tinham, né, para a noite, um encontro musical. Né? Ia ter uma apresentação musical no campo da música, lá em nosso lar. E André Luiz falou, ó, não se incomode por mim. Exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou amável sorriso e respondeu, não poderei compartilhar das alegrias do campo ainda hoje. Temos em casa minha neta, convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Então, a neta de Dona Laura, ela desencarnou e teve a possibilidade de ser recolhida lá na casa de Dona Laura. E ainda estava convalescendo, ela estava se recuperando. A gente lembra que no momento da desencarnação, passamos pela espécie de perturbação, né? Que está lá no Livro dos Espíritos, que pode durar de segundos a dias, meses, anos, de acordo com cada espírito. Mas vejam como tem, né, todo um respaldo, uma força, e é muito interessante esse diálogo que vai acontecer provavelmente semana que vem. Ó, a jovem desencarnada, já me antecipei aqui, olhei, no capítulo 19, ela vai contar a história dela. Ela desencarnou, teve uma passagem breve pela região umbralina, muito breve, e já foi para a casa lá de Dona Laura, em nosso lar. O que será que aconteceu? Olha que diferença em relação a André Luiz, que ficou 8 anos. Mas será que, se ela passou alguns instantes, nós também precisaremos passar? Não é o que queremos, não é? Quem quer aqui passar algum momento no umbral? Eu não. Agora, do que dependerá isso? Vamos, na semana que vem, trabalhar esse capítulo. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Vejam como a arte construtiva também alimenta o espírito. Né? Da mesma forma que a conversação sadia também nos alimenta. Os laços afetivos aqui, André, são mais belos e mais fortes.
O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o pábulo, que significa alimento, sublime dos corações. E aí fechamos, né, o capítulo 18, para darmos início na semana que vem no capítulo 19. A Tânia diz o seguinte: que lindo capítulo, meus pais viveram assim 62 anos. E um partiu em setembro e o outro foi logo em seguida, agora em dezembro. Verdade, Tânia. Olha, são corações que vão se alimentando reciprocamente. E é interessante casos assim, né? De espíritos que se identificaram tanto que quando um parte, o outro também vai. Tive uma experiência rápida, vou contar para vocês, no ano de 97 ou 98. Fomos fazer um evangelho no lar, num sábado à tarde, numa residência. Aquele senhor já estava com cerca de 93 anos, idoso, estava numa cama. A esposa, toda dedicada, 90 anos, preocupada com ele, né? Estava ali aguardando a recuperação. A filha nos convidou para fazer o passe, né? Abrimos o evangelho, lemos um trecho do evangelho, conversamos com ele, fizemos o passe, fizemos a prece. E qual não foi a nossa surpresa? Naquela semana, desencarnou ela. A senhora desencarnou. E a gente ficou até surpreendido, porque nós achávamos que ele desencarnaria antes. E ela estava firme e desencarnou. Era uma pessoa extremamente enérgica, né, nos seus afazeres, de um coração tão grande. E decorridos mais 10, 15 dias, ele desencarna. E aí a conclusão, do jeito que ela era preocupada com ele, né, atarefada com ele, parece que ela foi antes aguardá-lo do outro lado. Agora que estava preparando os momentos finais da existência física dele, né, estava tudo encaminhado para a desencarnação dele, ela foi. E logo ele também vai se reencontrar no mundo espiritual. Achei muito lindo isso. A Thaís diz o seguinte: se porventura em um relacionamento ativo ambos podem ser melhores amigos ao período vivido e ao término, fica a pergunta: melhores amigos podem se tornar um só em um relacionamento carnal, conjugal, se completando ambos como marido e mulher? Vamos imaginar o seguinte, Thaís. Não sei se eu compreendi por completo a pergunta, mas uma coisa muito interessante quando a gente pensa em termos de casal, né? Amizade. Se eu amo uma pessoa, não significa que eu preciso ter relacionamento sexual com ela. Tá? Isso é algo que a gente pode, né, expandir. Eu posso amar como irmão inúmeras pessoas. Eu posso nutrir-me de forma muito sadia com esses corações amados que estão à minha volta. E nem por isso, né, ser casado com essa pessoa, mas tem vínculos. Né? Tem vínculos. A chamada família espiritual. Né? Então, vamos imaginar melhores amigos. Chama atenção, é impressionante como esses livros que a Emmanuel nos traz nos oferecem recursos. Se vocês lerem Renúncia, Alcione e o padre Carlos são os dois espíritos que reencarnam ao longo do tempo, ela tentando ajudá-lo. Ele foi Cirilo. Foi Cirilo? Não, ele foi Ciro, nos 50 anos, e ela foi Célia. E ela se propõe o seguinte, ó, nessa existência, não vamos casar. O objetivo não é, agora, o vínculo aqui na Terra, que poderia fazer, dentro da análise dela, com que os objetivos não se concluíssem. Era necessário o quê? Estarem próximos, se fortalecerem, mas não conviverem como marido e mulher. E isso aconteceu. Tá? Só que daí, no caso de Carlos, a influência da matéria foi muito forte. O vigor da paixão ali, ele se perdeu. Mas ela, renunciando, ela o amava. E não era casada com ele.
tá? Então, isso daí é uma das faces que a gente poderia interpretar, né? Agora, num relacionamento sadio, onde há esse vínculo amoroso, e de repente termina, tem que se analisar o porquê terminou, né? Toda interrupção que não seja algo que traga vínculos, né, de ódio para ambos os lados. Que se foi uma decisão em conjunta, que seja consciente, não tomada por paixões, não é? Lembrando que na fase do namoro, o próprio Emmanuel fala, nessa fase é como se fosse o momento da escolha, né? Então, eu tenho opção, é escolha, tá? Injunção é filho. Filho, ele está ali no ventre e eu não posso escolher, não, eu quero esse, não quero mais esse. É filho, veio, esse espírito veio como um filho, se vinculou, tá? Os espíritos, nesse período, para que tenhamos ali a determinação do casamento, do namoro que avança, são dois espíritos que se reencontram. Mas onde está o livre-arbítrio? Na decisão, na escolha agora. O magnetismo e as leis, como um vetor, os aproximaram. Mas há escolha. Há escolha. Né? Então, não sei se completei ou se entendi em plenitude a pergunta, né? Mas vejam, são melhores amigos, se nutrem, tá? A amizade se nutre. Quanto Barnabé não ajudou Paulo de Tarso? Quanto Paulo de Tarso não ajudou Barnabé? Basta ler Paulo Estevão. É uma amizade onde um fortaleceu o outro nos momentos difíceis. Vamos, então, para percebermos como, né, é forte isso. Dois irmãos. Se encaixa nisso que a gente está falando. São irmãos consanguíneos. Deveriam ser um amando o outro, como irmão, né? E a reencarnação é tão linda que ela vai permitindo essas faces. O amor de neto, o amor de filho, o amor de esposo e esposa, o amor de pai, o amor de mãe, o amor de avó, o amor de avô. São várias faces do amor em cada fase da vida, por isso que temos que aproveitar a fase em que estamos. Porque aquela fase não volta mais. Se eu estou na fase de ser pai, na fase em que eu for avô, vai ser diferente. Né? Desde o processo educativo, que hoje cabe ao pai, quando eu for avô, tenho responsabilidade, mas são os pais que devem educar. Não serei eu, diretamente, que vou educar. Tem pais para isso. Veio com os pais como filho por isso. Senão viria meu filho. Né? São outras facetas. Então a gente tem que aproveitar. Ok? Tem alguns pedidos de preces. Podem colocar, vamos vibrar e mentalizem os nomes que estão aqui, ok? Se tiverem um copo com água, também podem colocar para que seja fluidificado pelos bons espíritos. Vamos lá, então? Convido a todos a fecharmos os olhos, elevarmos o pensamento a Jesus, aos nossos amigos espirituais que estão aqui, como numa grande corrente mental, se vinculam a cada um, toda uma equipe espiritual, coordenada pelo Cristo. Que os bons espíritos possam iluminar a cada um de nós os nossos pensamentos, os nossos corações, que nos sintamos fortalecidos, que a nossa água, nela seja depositado os recursos que mais necessitamos, as substâncias que mais carecemos, para o equilíbrio físico, mental, espiritual, que essas vibrações iluminem os nossos lares, deixando paz e luz em todos os cômodos, ilumine os nossos entes queridos, filhos, esposo, esposa, pais, irmãos, envolva aquelas pessoas com quem nós temos dificuldades, com aquelas que eventualmente tenhamos que perdoar, que tenhamos essa coragem, que essa vibração se dilua. Ilumina, Senhor, os hospitais, onde tantas pessoas se encontram internadas,
os médicos, os trabalhadores do setor da saúde, todos os setores. Envolve os desempregados, ilumina a vontade e abre os caminhos da esperança e da coragem a cada um. Ilumina, Senhor, os asilos, os lares de idosos, as creches, os orfanatos. Ilumina a mente dos nossos políticos, que possam decidir, vinculado à espiritualidade superior, os destinos da nação. E, finalmente, ilumina-nos, Mestre. Dispensa-nos nesta noite sob tua paz e nos acompanhe no dia a dia, dando-nos força e fortalecendo sempre a nossa vontade no bem. Muito obrigado, Mestre. Assim seja. Meus amigos, muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Que Jesus a todos abençoe. Se sintam fortalecidos, ok? Na próxima quinta, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Nós vamos lendo o livro com calma, fazendo algumas pontuações. O livro tem quantos capítulos, hein? O livro tem 50 capítulos. Semana que vem, capítulo 19 já. Tá ok? Muita luz a todos, que Jesus a todos abençoe. Joana, manda um abraço pro seu Zé. Sonhei com ele. Fale para ele. Sonhei que encontrei com o seu pai. Manda um abraço. Que Jesus a todos abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.